Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o passo a passo da instalação de telhas metálicas. O nosso grupo é formado por Christian, Gabriela, Maria Eduarda, Paula e Tainara. Com relação às alternativas existentes, vamos começar falando sobre os tipos de aço. Os principais são galvanizado, que tem grande resistência e exige pouca manutenção; galvalume, que tem ótima resistência à corrosão, alta refletividade e ótima aparência; o inoxidável, que tem alta durabilidade e fácil manutenção; e temos também o aço sem nenhum tratamento. Essa imagem ela representa uma telha em aço galvanizado. Com relação ao acabamento do aço, nós temos que as telhas elas podem ser pré ou pós-pintada, sendo que a diferença entre essas duas é que na pré-pintada a cor é aplicada antes do aço ser transformado em telha. A pré-pintada, comparada à pós-pintada, ela apresenta maior durabilidade, ela tem uma variedade de cores muito grande e é de fácil manutenção. Com relação ao acabamento, nós temos também um acabamento do aço natural. A imagem ela representa uma telha pré-pintada. Com relação aos tipos de telhas, nós podemos citar três principais. São elas: a trapezoidal, que tem uma seção transversal constituída por uma sequência de trapézios. Temos também a ondulada, que não possui trecho plano, sua seção transversal tem forma ondulada. E nesse tipo de telha, o comprimento é feito sob medida. É um perfil muito flexível, sendo muito utilizado em coberturas arqueadas. Por último, podemos citar as telhas termoacústicas. Este tipo de telha é popularmente chamado de telha sanduíche. Ela é preenchida com material isolante a fim de melhorar o conforto térmico e acústico. Normalmente é feita com três materiais: poliuretano, poliestireno e lã de rocha, sendo que o poliuretano é o melhor entre esses. Esse tipo de telha apresenta excelente estanqueidade. Essa imagem ela representa uma telha do tipo trapezoidal. As telhas elas podem ser instaladas sobre qualquer tipo de chapa, desde que não apresentem espaços entre elas. Além disso, a colocação dessas telhas pode ser feita sob manta asfáltica também. As medidas de comprimento das telhas metálicas dependem do projeto, mas as larguras mais comuns são as de 98 cm, 1 metro e 1,05 m. Com relação à preparação prévia, meça a área. Antes de começar o telhado, você terá que tirar a medida correta e encomendar seus materiais. Uma dica é pedir 10% a mais de material que a área de projeto, por garantia, para não faltar no final e precisar fazer um pedido muito menor depois. Além disso, você terá que, por preferência, encomendar as telhas de metal na quantidade e cor específicas para a sua casa. Com relação ao recebimento da carga, não descarregue sem luvas, nem sob chuva. Não arraste as telhas na descarga. Verifique se elas estão secas ou molhadas. E se estiverem molhadas, seque cada uma antes de armazenar. Quando no descarregamento forem utilizados equipamentos como guindastes, as cintas deverão ter em suas bases caibros maiores que a largura da telha, para que no momento de içar a carga, as bordas das telhas não sejam amassadas pelas cintas. Nunca utilize correntes ou cabos de aço para esse trabalho. Com relação ao armazenamento, o local de estocagem deverá ser coberto, seco e ventilado, para se evitar o fenômeno da corrosão. Quando a utilização das telhas não for imediata, deve-se evitar a estocagem horizontal. As telhas devem ser acomodadas sobre suportes de alturas diferentes, de forma a dar alguma inclinação ao fardo, evitando o acúmulo de água. As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no mínimo 15 cm, apoiadas sobre
sobre caibros posicionados de forma que o peso de cada pilha seja distribuído uniformemente. Quando armazenada sob lona, deve-se inspecioná-la frequentemente para verificar se há deslocamento ou rasgaduras na cobertura que permitam a penetração da umidade. Com relação aos equipamentos necessários para a instalação, nós temos o parafuso autobrocante, a broca para aço, rebites, eletrodo, disco de corte de esbate, ponteiras, martelo de borracha, zarcão e primer, furadeira, pregos de telhas, porta-eletrodo e cortador de metal elétrico. Sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, a NR35 é responsável pela normalização da garantia de medidas de proteção individual e coletivas dos trabalhadores que estão operando em altura. Além disso, é importante dizer que ela considera trabalho em altura a partir de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Antes de tudo, o trabalhador precisa estar capacitado e aprovado no treinamento prático e teórico que devem conter, segundo a NR35, alguns temas, dentre eles, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Ademais, a NR6 é a responsável por regulamentar os equipamentos de proteção individual para as atividades que podem trazer risco ao trabalhador. Dessa forma, para o trabalho em altura, é necessário o uso do cinturão de segurança com dispositivo de trava-queda, cinturão de segurança com talabarte, bem como dispositivos de segurança individual, ou seja, capacete, capuz ou balaclava, óculos, vestimentas adequadas para proteção contra riscos de origem térmica, luvas e calçados antiderrapantes. Durante a preparação para a instalação das telhas, inicialmente é empregado um produto sobre o forro do telhado. Ele é feito de material sintético respirável e projetado para fornecer um nível adicional de proteção contra a condensação, a fim de evitar desgaste dos materiais por acúmulo de umidade. E por onde começar a instalação? Antes de iniciar, faça a distribuição dos feixes de telhas ao longo do telhado para facilitar a instalação. Pegue a primeira telha de metal e coloque-a no telhado de tal forma que ela sobrepasse a beirada por pelo menos 10 centímetros. Sobre os parafusos, é importante utilizá-los com argoela de neoprene para prender o metal no revestimento. Eles devem ser posicionados cerca de 30 centímetros distantes um do outro por toda a telha. É importante certificar-se de que os parafusos estejam igualmente alinhados, de forma que você seja capaz de ver a partir do chão se há parafusos expostos das placas de metal. E para parafusos expostos, evite apertá-los excessivamente. Cada parafuso tem uma argoela de borracha durável que sela o telhado contra o tempo. Aperte o parafuso somente o bastante para selar o local. Sobre as melhores práticas na instalação das telhas metálicas, tem-se o planejamento, a montagem, o controle de qualidade e também sua fixação. O planejamento é, sem dúvidas, o ponto de maior destaque quando se fala em boas práticas de obra. Assim, para todas as etapas, é importante se preocupar com este quesito. Assim, a escolha do tipo de telha metálica deve se dar mediante o tipo de edificação, eficiência termoacústica requerida e resistência à corrosão aos agentes agressivos da região. Recomenda-se comprar as telhas próximo à data de instalação, evitando o acúmulo de umidade sobre elas durante a armazenagem. Utilizar apenas telhas homologadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e não se esquecer de garantir que o comprimento das telhas seja suficiente para os beirais e que haja sistema de captação de águas pluviais. Para a montagem, é recomendado que cada telha seja manuseada individualmente para evitar avarias decorrentes de pressões nas mesmas. Que elas sejam montadas em sentido contrário ao do vento e que se inicie do beiral da cumeeira. Se a edificação estiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita dos dois lados simultaneamente, tendo assim a compatibilidade nas ondulações de ambos os lados.
O furo deve ser feito no mínimo a 25 mm da borda da telha. Utilizar parafusos autoperfurantes para fixação, e sempre nas ondas altas, porque a água tende a não acumular nestes pontos, então serão menores as chances de haver corrosão. No recobrimento lateral das telhas, que pode ser de uma ou duas ondas, devem ser usados parafusos de costura espaçados no máximo a cada 500 mm. Projetar o telhado para que as emendas fiquem exatamente sobre as terças, evitando assim a abertura das telhas por ocasião da ação do vento ou de sobrecargas de manutenção. Lembrar de sempre retirar as limalhas provenientes do processo de furação e corte, já que devido à sua alta temperatura, elas grudam na película da tinta e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão. E para a segurança dos trabalhadores que caminharão sobre o telhado, devem-se utilizar tábuas sempre apoiadas, no mínimo, em 3/3. Sobre o controle de qualidade, por meio das normas ABNT 14.513 e 14.514, a entidade define padrões de mercado recomendados para os fabricantes de telhas metálicas. O cumprimento delas garante uma certificação que comprova os padrões de qualidade do produto. Pela ABNT-NBR 16.373, na hora da compra as informações sobre dimensões, quantidade, tipo de acabamento superficial e condições de uso indicadas devem ser fornecidas. Na entrega, as informações como o nome do fabricante, dimensões e algumas características do material, como índice de absorção acústica, devem estar na embalagem. Alguns ensaios são feitos para avaliação do desempenho de isolamento acústico, desempenho de transmitância térmica, desempenho de absorção acústica e reação ao fogo. Os resultados podem ser avaliados na norma. Além disso, na fixação, se você sentir necessidade de usar selante, coloque um pouco de silicone 100% ou adesivo de silicone antes de encaixar a telha de metal e certifique-se de que a camada de silicone está perto da beirada da telha de baixo. Sendo assim, algumas patologias podem surgir na estrutura e as principais causas nesse tipo de cobertura são falhas de projeto e detalhamento, falhas no processo construtivo, qualidade e utilização inadequada dos materiais, falha ou ausência de manutenção adequada e utilização e montagem indevida da estrutura e acessórios de fixação e vedação. A corrosão é um dos maiores problemas nas coberturas metálicas. Ela pode se manifestar de diversas maneiras, porque depende do tipo do material, do ambiente de exposição, de associações inadequadas entre metais diferentes, entre outros fatores como aperto excessivo do parafuso, aplicação deles em local incorreto, o que pode gerar amassamento, montagem da telha de forma errada, que pode gerar espaços e comprometer a vedação. Por isso é importante que elas não sejam forçadas a ter a inclinação necessária, ausência de vedação, o tipo inadequado de telha e a influência de agentes externos. Por isso, é importante que os tipos de telha e revestimento dos parafusos sejam escolhidos levando em consideração o ambiente. Há 3 tipos de revestimento: zincagem eletrolítica, zincagem mecânica ou revestimento especial. Por exemplo, ter uma telha pré-pintada ou galvalume com um parafuso zincado branco é um erro, porque a telha tem alta resistência à corrosão, o que não ocorre com esse tipo de parafuso. Para evitar essas patologias, é muito importante contar com fornecedores de qualidade e manter a manutenção das peças em dia. Quanto aos preços, consultamos o site da Leroy Merlin. A telha de aço galvanizado é encontrada por R$ 189,90 cada, a comeira de aço galvanizado por R$ 164,90 cada, a telha de aço galvanizado trapezoidal por R$ 169,90 cada, a telha de aço galvalume ondulada por R$ 249,90 cada, a telha de aço galvalume trapezoidal por R$ 249,90 cada, a cumieira de aço galvalume trapezoidal por R$ 79,90 cada e a telha sanduíche de aço galvalume por R$ 599,90 cada. Então, a gente consegue perceber que, dependendo do tipo de telha, o preço varia bastante. Por isso, é muito bom contar com a melhor escolha para a sua obra. Bom, foi esse o nosso trabalho. Muito obrigada!